57, 58, 51, 34, 47, meu Deus, 63. Vamos ver se vai dar tempo esse. Já fez. Sobrando tempinho, a gente bota mais uns aí. Olha só, galerinha. Como eu te mostrei na última aula, embora algumas passagens da apostila tu podia ter tido a sensação de não ter comentado, a matéria foi esgotada desse primeiro volume. Então seria interessante a gente fazer esses exercícios para migrar na matéria, né? Começar a ver um pouquinho de terminologia, certo? Então vamos lá, uma bela manhã, meu benefício. Questão 28 da página 350. Duas cargas positivas separadas por certa distância sofrem uma força de repulsão. Se o valor de cada uma das cargas for dobrado e a distância duplicada, então, em relação ao valor antigo de repulsão, a nova força será... Ele dobrou uma das cargas. Isso tenderia a dobrar a força. Mas quando ele dobrou a distância, isso faria a força cair 4 vezes. Se eu pegar o número e multiplicar por 2 e depois dividir por 4, é o mesmo que encontrar a metade desse número. Letra D. Eu quero que tu faça de duas maneiras. Tu tem que saber fazer essas questões, essa estilo 28, tem várias ali no meio, muito parecidas. Tu tens que saber fazer de cabeça instantaneamente como eu fiz, em menos de 1 minuto. E tens que saber fazer do jeito ninja, do jeito que prova o que tu estás fazendo. Vamos do jeito ninja agora. Esse foi o jeito idiota. O jeito idiota eu só precisei saber que a força é diretamente proporcional ao número das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Dobrou uma dessas, dobrou a força. Dobrou esse aqui, caiu 4 vezes. Multiplicar por 2 e dividir por 4 é multiplicar por 1/2. Vamos agora ao jeito ninja. Primeiro vamos montar a expressão para a situação original. Tinha uma carga Q1, uma carga Q2 e elas estavam a uma certa distância. Então essa é a fórmula que permite calcular a força atrativa ou repulsiva entre elas. Nova situação, aí eu vou chamar de F'. É K vezes uma das cargas dobrou, ficou 2Q1. A outra carga foi mantida, ficou Q2. E a distância dobrou 2D tudo ao quadrado. A nova força F' fica... Esse 2 eu posso jogar para frente, já que a ordem dos fatores não altera o produto. 2D vezes 2D é 4D ao quadrado. E essa parte que eu vou circular, ó, isso aqui é a própria força original. Então eu posso substituir tudo isso aqui por F. Substituindo então na segunda equação, F', que é a nova força, é 2 vezes 2 sobre 4, né, vezes o F. Que simplificando, F sobre 2. Quando eu fiz de cabeça, era papo de botequim, não significava nada. Quando eu fiz dessa maneira, um juiz poderia prender alguém baseado nesse cálculo. Certo? É importante tu saber disso. Eu apostaria a minha vida nessa resposta aqui. Isso aqui foi conversa de boteco. Beleza? Por isso que eu não gosto do vestibular ABCD. O vestibular ABCD não exige que o aluno seja formal, que ele escreva algebricamente o que ele está fazendo. Né? O cara vai lá, pensa em menos de 60 segundos e mata a questão. Isso aqui é bem melhor. Certo? Eu quero que você vai fazer os dois. Para chegar nisso aqui, embora seja simples essa questão, né, tu vai ter que treinar. Me olhando, tu jamais vai aprender. Tu tem que insistir em casa. Bunda, cadeira e sofrimento no exercício. Certo? Quem diz isso não é o babaca do Otávio, não. São os doutores em educação. Beleza? Vamos que vamos! Agora eu estou ficando aquecido já. 29. Já é na página 351. Falava o seguinte: duas pequenas esferas condutoras idênticas P e Q estão eletrizadas com cargas de menos 2 microcoulomb e 8 microcoulomb, respectivamente. Elas são colocadas em contato e em seguida separadas por uma distância de 30 centímetros. No vácuo, a força de interação elétrica entre elas e a intensidade desta força serão, respectivamente, primeiro uma eletrização por contato, encostei e afastei. Afastei a 30 centímetros. Esses 30 centímetros eu vou escrever como 30 vezes 10 na menos 2 metros, pode ser? Ou 3 vezes 10 na menos 1 metro.
microcoulomb e 8 microcoulomb, para saber a carga de cada uma, como nós vimos, eletrização por contato, é só somar e dividir por 2. 6 microcoulomb dividido para 2, 3 microcoulomb para cada esferinha. 3 vezes 10 na menos 6 coulombs, 3 vezes 10 na menos 6 coulombs, a carga de cada uma delas. Agora é só jogar na lei de Coulomb para calcular a força que uma exerce na outra. Não vou copiar isso aqui, né? De novo, tá ali do ladinho, tá ficando grandinho já. Então deixa eu ver. O K, cadê aqui? O K é o 9 vezes 10 na 9. 9 vezes 10 na 9. Uma das cargas já está em módulo 3 vezes 10 na menos 6. A outra carga, 3 vezes 10 na menos 6. E agora é só colocar a distância ao quadrado em metros. 3 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Nunca multiplicar antes do golpe final. 10 na menos 12 com 10 na 9 é 10 na menos 3. 3 vezes 3 é 9. 10 na menos 1 ao quadrado. 10 na menos 2, 9 dividido por 9 dá 1. 3 vezes 3, 9. 10 na menos 3. Passar o 10 na menos 2 para cima fica 10 na 2. 10 na menos 3 com 10 na 2, 10 na menos 1. Ou ainda, se eu preferir, 0,9 newtons. Como após o contato elas adquiriram cargas de mesmo sinal, positivo e positivo, esta força é repulsiva. Então, questão de substituição, eu acho que o perigo ali é o lugar de esquecer da unidade, ou se distrair da eletrização por contato, mas ainda é uma questão básica, ainda não colocaria em nível médio essa não. Letra C, repulsão, 9 vezes 10 na menos 1 newtons. Letra C, morreu, 30. Não se esqueçam, se tu não fez esse exercício, sabe família? Tá escutando família? Se não fizer, eu estou rasgando dinheiro. E eu fico puto quando rasgo dinheiro na minha frente. Estou te dizendo a verdade, tá cara? Se tu não tentou, era melhor estar em casa treinando. Quem está aqui sem tentar, está jogando dinheiro e tempo fora. Não sou eu que digo isso, são os doutores em educação. Tem que ter garra, meu. Tem que ter garra. 2 cargas putiformes, 2 coulombs. Contei para vocês que essa aqui tinha erro. Não era para ser coulomb, era para ser microcoulomb. Eu acho que eu comentei no estudo orientado alguma coisa desse tipo. 2 cargas putiformes, 2 microcoulomb e menos 6 microcoulomb estão fixas, separadas por uma distância de 600 milímetros. Ah, entendi. Então tem uma de 2 microcoulomb, 600 milímetros de distância, uma tem 6 microcoulomb. Faltou o micro. 600 milímetros, eu vou escrever isso assim, ó. 600 vezes 10 na menos 3 metro. 1, 2, que fica 6 vezes 10 na menos 1 metro. Assim vai ficar mais gostoso de brincar. Uma terceira carga é colocada no ponto médio. Opa! Então é bem no meio. Então vai ficar 3 vezes 10 na menos 1 de distância e 3 vezes 10 na menos 1. E essa carga tem 3 microcoulomb. Qual o módulo da força elétrica que atua sobre Q3? Bom, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Essa carga da esquerda vai empurrar para a direita a carga do meio. Então vou representar isso por F13, a força que um faz em 3. Os opostos se atraem e como essa carga é 3 vezes maior em módulo que aquela, a força que ela vai exercer tem que ser 3 vezes maior. A força que 2 faz em 3. Como ele quer a força resultante em 3, já que esses vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, depois que eu achar o valor de cada um, é só somar. Vamos calcular então o valor das forças. Força que 1 faz em 3 é a constante eletrostática, 9 vezes a 9, vezes a carga 1, 2 vezes 10 na menos 6, vezes a carga 3, 3 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância ao quadrado, metade do valor inicialmente informado, já que a carga foi colocada no ponto médio. Força que 1 faz em 3 é igual 2 vezes 3, 6, 9 vezes 6, 10 na menos 3, 3 vezes 3, 9, 10 na menos 2, 9 dividido por 9, 10 na menos 2 passar para cima, achei. Só vou calcular a próxima para que tu vá te habituando, tá?
Porque como eu havia dito, como a outra carga é 3 vezes maior do que essa aqui, a força tem que dar 3 vezes mais, tem que dar 18 vezes 10 na menos 1. Mas para tu ficar um pouco mais seguro, eu vou fazer essa continha mais uma vez. Agora é a que 2 faz em 3. Então eu tenho que colocar o valor da carga 3. O valor da carga 2 é em módulo, então o sinal negativo não vai interferir na nossa vida. Dividido pela distância entre elas, que é a metade do valor originalmente fornecido, ao quadrado. Força que 2 faz em 3. Força que 2 faz em 3. 3 vezes 6 dá 18. 9 vezes 18 vezes 10 na menos 2. 10 na menos 12 com 10 na 9. 10 na menos 3. Ó o perigo. 3 vezes 3, 9. E 10 na menos 2. Porque 10 na menos 1 ao quadrado. Basta multiplicar os expoentes. Potência de potência. 9 dividido por 9 dá 1. Não corta nada. 18 vezes 10 na menos 1. Oh! Não é aquilo que eu tinha falado mesmo? E agora, para achar a força resultante em 3, é só pegar os 0,6 newtons e somar com 1,8 newtons. Força resultante em 3, que é horizontal para a direita, 2,4 newtons. Foi um pouco mais longa, mas não diria que foi mais difícil não. Letra B. Tá bem. Letra B. Vamos! Morreu! 34 agora. Que bela manhã para aprender física. Tá treinando em casa, né, cara? Tu tá treinando em casa, claro. A família tá dando uma força. Show de bola. Imagina, teu pai olhando teu caderno todo dia aí. Brincadeira, né? Você quer pai? Vamos que vamos! 34. 34 da página 351 ainda. Que beleza. Essa deve ser difícil, hein? No vácuo K igual a 9,9. Tá brincando? São colocadas duas cargas multiformes de 2 vezes 10 a menos 6 e 5 vezes 10 a menos 6, distantes 50 centímetros uma da outra. A força de repulsão, cara, ó, sinceramente eu não vejo sentido fazer a 34 se eu já fiz várias iguais. Eu não vejo sentido, cara. Eu acho que assim, tu que não conseguiu fazer essa, deverias pegar as outras de exemplo e fazer. Saca? De qualquer forma, para tu não achar que eu estou de má vontade, eu vou fazer. 9 vezes 10 na 9 é o valor do K fornecido. Ali, ó. Olha ali, bonitinho, ali, ó. Só substituir o valorzinho. Meu Deus, que fácil. Uma das cargas é 2 vezes 10 na menos 6. E a outra carga, 5 vezes 10 na menos 6. Dividido pela distância entre elas. Centímetro, não! Não! 50 centímetros... é 50 vezes 10 na menos 2 metros. O centi significa 10 na menos 2. Que eu ainda prefiro escrever como 5 vezes 10 na menos 1 metro, só para facilitar a minha vida. Vou pegar essa distância e vou elevar ao quadrado. Força igual 9. 2 vezes 5 daria 10, eu não sei se vale a pena fazer, eu vou deixar indicado. 10 na 9 com 10 na menos 12, putz, de novo, que saco, 10 na menos 3. 5 vezes 5 eu vou escrever assim separadinho, e 10 na menos 1 ao quadrado é 10 na menos 2. 5 dividido para 5 dá 1. E eu vou fazer assim, provocativamente, ó. 2 dividido para 5 é 0,4. E 0,4 vezes 9, 4 vezes 9 é 36, né? 3,6. 10 na menos 2 passa para cima, 10 na 2. 10 na menos 3 com 10 na 2, 10 na menos 1 newtons, ou 0,36. Entendi a pergunta. Onde foi que eu errei? Em nenhum lugar, né? Aumenta o número da frente em 10 vezes, diminui o número de trás em 10 vezes. Ele só colocou de uma forma deselegante. Afinal, isso aqui é notação científica, né? Isso não. Beleza? Letra D. Isso aí já me deu um pouquinho de sono, porque foi muito repetitivo. 35. Essa aqui eu tenho certeza que é ninja. A força de repulsão entre duas cargas elétricas multiformes, que estão a 20 centímetros uma da outra, é 0,030 newtons. Esta força aumentará para 0,060 newtons se a distância entre as cargas for alterada para... O jeito para resolver de cabeça em menos de 1 minuto. Nós vimos que a força é direta e inversamente
proporcional ao quadrado da distância. Então a distância é inversamente proporcional à raiz quadrada da força, como nós treinamos. Peraí, se o cara vai fazer a força multiplicar por 2, eu pego esse 2 e extraio a raiz quadrada e em vez de multiplicar, divido. Então é só pegar a distância de 20 centímetros e dividir por raiz de 2 que eu vou ter a resposta. Racionalizando raiz de 2 em cima e embaixo, ficaria 20 raiz de 2 sobre 2, que dá 10 vezes raiz de 2. Como raiz de 2 é aproximadamente 1,41, 14,1 centímetros. Morreu. Só que esse jeito é um jeito idiota. Na federal, saber só isso não vai ser o suficiente, mas não vai dar nem pro cheiro. Tu vai ter que saber muito mais que esse raciocínio bobo aí. Vamos fazer do jeito ninja! Eu quero que tu seja ninja, cara! Então vamos lá, jeito ninja. Primeiro vamos montar a lei de Coulomb para a situação original. Qual era a distância? 20 centímetros, né? Isso, vou colocar 0,2 metros só para tu não te habituar a usar centímetro. Eu poderia usar centímetro nas duas, cometer 2 erros que se anulassem. Mas para não dar sopa pro azar, né? Vamos fazer assim. E quanto era a força original? Beleza. Tu vê, ó, com a montagem da situação original, eu vou poder calcular quanto é K vezes Q1 vezes Q2. Então vai ficar 0,03 vezes 0,04, né, 0,2 ao quadrado, é igual a K vezes Q1 vezes Q2. Então eu descobri que K vezes Q1 vezes Q2 é igual a 3 vezes 4, 12, vezes 10 na menos 4. 10 na menos 2 aqui, com 10 na menos 2 aqui. 10 na menos 4. 3 vezes 4, 12. Putz, mas não era o que eu queria. Eu queria, na verdade, saber qual é a distância para a força dobrar, né? Já que a força vai dobrar, o valor vai ir para 0,06. O K vezes Q1 vezes Q2 não mudou. Só que a distância nova é que eu quero descobrir. Mas como eu já descobri na primeira equação quanto vale o K vezes Q1 vezes Q2, eu posso substituir. Já vou passar o x ao quadrado para cá multiplicando. O K vezes Q1 vezes Q2 vai dar 12 vezes 10 na menos 4. X ao quadrado vai ficar igual. Vou fazer assim para ficar bonitinho, olha só que legal. 0,12 vezes 10 na menos 2, dividido por 0,06. X ao quadrado é igual. Igual as casas elimina a vírgula, vai ficar 12 dividido por 2, que na matemática profunda é 2, vezes 10 na menos 2. E aí extrai a raiz quadrada em ambos os lados. Na matemática nós até colocaríamos o mais ou menos aqui na frente, né? Mas o menos aqui na física para a distância não faz sentido. X é igual, raiz de 2 não é exata, e raiz de 10 na menos 2, 10 na menos 1. Como acabamos de falar, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41 e vezes 10 na menos 1. Então a distância ficou 0,141 e deu problema. Errei. Onde eu errei? Errei, obrigado. X igual 14,1 centímetros. Aqui eu aposto a minha vida, cara. Esse tipo de raciocínio eu aposto a minha vida. Antes era conversa de boteco, não valia nada. Entrava por aqui, saía por aqui. Agora não, isso está provado matematicamente que dá 14,1 centímetros aproximadamente. Melhorou um pouquinho, já me animei um pouquinho. A 35 foi mais divertida. 37. Vamos que vamos!